volta com Manhã da Piedade, a Pastoral Universitária da PUC Minas e a Agência de Desenvolvimento Integrado, a ADERE, realizam uma série de lives, diálogos da Romaria. O tema da quarta e última live foi sobre uma educação para o cuidado e teve transmissão pela TV Horizonte nessa segunda-feira. A iniciativa tem o objetivo de manter vivas as questões relacionadas ao cuidado com o meio ambiente, que envolvem a segunda Romaria Arquidiocesana pela Ecologia Integral, realizada em junho no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Quem participa do programa falando sobre essa experiência é a Cícera Botelho. Bom dia, Cícera. Bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, que bom estar aqui. Bom dia a todos que nos acompanham. Ai, bom demais. É sempre bom a gente conversar da nossa casa comum. Exatamente. Cícera, qual foi o objetivo da live de ontem? Ela veio trazendo a perspectiva de um fechamento, né, de uma série que nós fizemos, tratando sobre ecologia integral. E aí eu acho que a conclusão toda seria que a gente não pode falar de uma ecologia integral sem falar da educação, né? E principalmente da educação para o cuidado, que é uma nova perspectiva, talvez, né, dessa educação. E de que forma vocês estudam implantar essas ações educativas? A gente falava ontem de uma educação para o cuidado que está enraizada no nosso cotidiano, né? Então, é uma educação, educar o olhar, educar o fazer, o agir, né? Para aproveitar bem as coisas que nos são dadas, né? Da nossa casa comum. Então, seria a gente, a partir do nosso cotidiano, o individual, a gente, cada um ali no seu dia a dia, educar o olhar e ver com uma nova perspectiva, uma nova forma de agir e de usar essas coisas, né? Essas coisas que nos são dadas pela criação, por Deus. E esse educar para o cuidado é que nos levaria a uma ação coletiva, né? a um conjunto de pequenas ações para a transformação do ambiente que a gente vive. Mais ou menos nessa perspectiva, assim. Pois é, mas quando a gente fala de educar o olhar, né? Eu preciso de educar o olhar, educar minha atitude, a começar dentro da minha casa. E aí, quando vocês pretendem difundir esse pacto educativo global, e é proposto pelo Papa Francisco isso, né? É uma proposta. Eu preciso começar dentro da minha casa? Dentro da minha casa, exatamente. Eu acho que essas ações individuais, né, ali no núcleo familiar, cada família fazendo a sua parte, cada pessoa, cada família fazendo a sua parte, é que a gente vai conseguir agregar mais pessoas, mais ações, mais gestos, até formar aquela rede, né, de solidariedade, aquela rede do bem, vamos dizer assim. Seria, a professora Aleluia falava ontem de uma... quase que como método ver, julgar e agir, ela falava assim, olha, a gente tem que educar o nosso olhar para ver além do que a gente vê, escutar além do que a gente escuta, é quase que uma análise da realidade, uma análise da conjuntura que nós temos atualmente, para a gente quase que desconstruir para construir de novo, né? O olhar, um novo olhar sobre aquela determinada coisa. Então, acho que essas pequenas ações no dia a dia mesmo é que vão nos ajudar a agregar o coletivo, né? É interessante, Cícera, porque a gente é criado, essa visão e esse olhar ecológico, ele começa a ser trabalhado de 20 anos para cá. Porque antes todo mundo destruía tudo e não tinha coleta seletiva, não tinha essas coisas todas. E a gente percebe isso, que mudando o olhar é uma geração inteira que precisa trocar para a educação chegar. Diante disso, né, as crianças que estão nascendo, as novas famílias se formando, é um passo prático que você acha que a gente precisa fazer?
Ontem a gente falava de um termo, porque o fundo, né, a conversa toda era com pedagogas, então o fundo da conversa era a pedagogia. E aí elas falavam sobre a ecopedagogia, que é exatamente colocar a ecologia dentro da forma com que a gente se faz, com que a gente faz as coisas, né? E aí a gente falava essa educação ecológica, mas a gente falava também de uma economia ecológica, de uma espiritualidade ecológica, de trazer a ecologia, não falar dela por último, né, depois de tanto tempo, mas trazer ela em primeiro lugar como base, né, da nossa ação, como é isso O ali, como o começo, chão, né, da realidade que quando a você gente fala pisa. base, quando você fala base da ação, é a base mesmo, né? O começo de Isso, tudo. o alicerce, né? Exatamente. E aí, você falando da base, eu te pergunto: a igreja, a escola e a família precisam trabalhar integradas. Então, a escola, a catequese, as igrejas e os pais, como que a gente vai juntar isso e quais são as linhas de frente para trabalho disso? A gente fala, na maioria das vezes a gente joga, né, a culpa. Não, a educação é coisa da escola. E a escola fala assim: não, a educação é coisa da família. Mas, na verdade, a gente precisa educar também o nosso olhar para ver que a educação é de todos, né? Ela precisa ser tratada, trabalhada, transformada por todos que estamos envolvidos. Essas pequenas ações que eu falo, né, do dia a dia, do cotidiano, vem também nessa perspectiva da educação desde a escola infantil, né, que seria essa educação. Olha, fala com a criança, guarda, né, as coisas, arruma o seu ambiente, guarda os seus brinquedos, cuida do seu material, essa educação para o cuidado, mas não só o cuidado do meio ambiente, o cuidado de tudo, né, o meio ambiente como casa mesmo, comum, como tudo que a gente tem em comum. Então, seria esse o educar ensinando a criança a importância de cuidar do espaço onde ela está, de cuidar das pessoas, cuidando da relação. O Papa Francisco traz essa questão da cultura do encontro, de cuidar dos outros, né? Cuidar das relações dos outros, das coisas, cuidar de tudo. Essa coisa do cuidado enraizado na nossa prática é que a gente vai se transformar em jovens, adultos, idosos, que cuidam de fato e que tem esse cuidado enraizado mesmo no dia a dia, né? Que não seja uma coisa que a gente precise aprender, mas que seja algo natural, assim como destruir tão natural, né? Arrancar uma árvore é tão natural, mas plantar é tão difícil. Então, inverter as coisas. E a gente precisa ter esse olhar, essa educação para o cuidado seria para essa inversão, né? É muito triste quando você fala isso, e é verdade: destruir é tão fácil e construir é tão difícil. Matar é tão fácil e plantar é tão difícil. Cícera, como eu te perguntei, vou te repetir na catequese: as igrejas estão dispostas a colocar e inserir esses cuidados e esse ensino na catequese? Precisam estar. Eu não sei se eu posso dizer que é uma utopia, né? Mas a realidade, ela grita para a gente a necessidade de se falar de uma catequese ecológica, de uma catequese integral. Talvez integral seja o melhor termo, porque ao falar de uma catequese integral, a gente está falando de uma catequese que trata esses assuntos não só ecológicos, mas também que tem a ver com o novo humanismo, com a economia, com a educação, e a gente vai trabalhando de fato a integralidade da catequese, dos grupos de jovens, na política, na escola, na família. São relações integrais que nos pedem, né, esse novo olhar. E aí essa nova perspectiva dessa catequese, ela estaria também dentro dessa ecopedagogia, né? A gente vai ensinar, então, na catequese, não só um tema sobre ecologia. Quando é que tem, né? Quando tem. Não é só um tema sobre ecologia, mas a gente vai falar da ecologia em todos os temas. Ele vai ser um tema transversal. A educação é um tema transversal. A economia é um tema transversal. E aí por diante, né? A gente vai tratando até tornar comum esses assuntos que ainda são tão difíceis da gente conversar com alguns grupos, algumas pessoas, né?
É verdade. E vindo do próprio Papa, nada mais normal e comum que a catequese trabalhe isso com as crianças, né? O cuidado da casa comum. É tão importante a gente falar isso mesmo. E aí, ontem foi a última live. Então, te pergunto, Cícera, quais serão os próximos passos da equipe que participou da Romaria, que está encabeçando essa programação? A ideia das lives era um percurso educativo, formativo. E aí a gente até imaginava assim, não, a gente está subindo falando sobre casa comum, sobre amizade social, sobre nova economia, sobre nova educação. E ontem a gente chegou na última curva lá da serra, né? Imagina aquela última curva, assim, já chegando lá perto do restaurante. Aham. E aí a gente acabou a subida. Agora eu acho que o movimento é descer, né? Vamos para as bases, vamos chegar ainda a quem não teve a oportunidade de participar dessa peregrinação, desse movimento legal que a gente está construindo juntos. Eu acho que esse movimento de descer, né, de voltar para casa, vamos voltar para casa para a gente poder colocar em prática as nossas conversas, os nossos diálogos da Romaria. E aí a gente, ao voltar para casa e colocar em prática, a gente tem essas ações individuais, mas a equipe também pensa alguns subsídios que vão colaborar, né, no entendimento, talvez, da maioria das comunidades, para conversar, de fato, com mais propriedade sobre esses assuntos nas bases, né, nas paróquias, nas famílias, nas catequeses, enfim, nas pastorais como um todo. Ô, Cícera, você falou de que não queria ser uma coisa utópica, né? E aí descemos a serra e vamos implantar agora. E a gente Isso. precisa de contar com a família, com a igreja, com a sociedade. E vocês têm essas frentes de trabalho lá embaixo para encabeçar isso, porque senão se perde o trabalho todo, né? Vocês tiveram um trabalhão estudando, subindo a serra e crescendo no como fazer, para agora descer e implantar. E você poderia me explicar melhor se tem uma frente para a implantação disso? Nós temos um grupo que foi criado, né? Tanto esse grupo da formação quanto um grupo de mobilização. Foi criado na perspectiva da Romaria, lá em junho. E aí Uhum. agora esse grupo de mobilização é que faz essa distribuição desses materiais que nós já temos, né? As lives que estão gravadas, as entrevistas, os encartes, os subsídios, tudo que nós construímos ao longo desses 2 meses é que essa equipe de mobilização agora leva para as paróquias, né? E a gente conta também com as lideranças, claro, porque a nossa arquidiocese ela é muito grande, né? Então a gente vai conquistando as pessoas ao descer para que essas pessoas apaixonadas pela temática vão também multiplicando os assuntos, conversando, levando de uma forma talvez até mais enculturada para a realidade de cada paróquia, né? Então a gente vai fazendo uma rede mesmo de mobilização. Existe um grupo e esse grupo vai encabeçar, e aí a gente vai agregando outras pessoas para poder nos ajudar a chegar em todas as paróquias, todas as pessoas de fato da nossa arquidiocese. Maravilhoso. De tudo que a gente falou, Cícera, tem alguma informação que você acha relevante que não foi falado aqui? Nossa, a gente poderia ficar aqui mais 5 horas falando. Tô brincando. As lives foram muito boas, né? Muito gostosas. De fato, foi uma subida muito agradável, com pessoas que sabiam o que estavam falando a todo momento. Eu acho que esse material, por estar gravado, é um material que vai subsidiar não só esses diálogos pela Romaria agora, nesse ano, mas é um material que fica, né? Para as próximas, sei lá, as próximas romarias, para as próximas lives, enfim, é um material que a gente vai poder utilizar muito, que ele está muito bom. Que bom. Junto com isso, essas outras produções, né, que nós vamos fazendo e agregando e juntando, porque a ideia também é a gente articular as ações que já existem para a gente fazer, de fato, uma rede de cuidado. Acho que a ideia é essa, assim. Que bom isso. Então, saber do material que está gravado e agora difundir esse material para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, né, Cícera? E tendo acesso à informação, mude o seu olhar. Isso, essa é a ideia. A perspectiva é essa. Que bom.
Cícera, muito obrigada da sua presença aqui no Manhã da Piedade. Deus abençoe e fortaleça mesmo, né? Conduza todo esse trilhar de vocês aí que trabalharam tanto para agora poder difundir isso com alegria. Amém. Muito obrigada pelo convite. Conte comigo e vamos juntos, né? Agora descer essa serra para a gente poder colocar em prática todos esses assuntos que a gente conversou na subida. Isso mesmo, assim, igual lá a Transfiguração. O povo subiu o Monte Tabor, agora é hora de descer e de botar em prática, né? Isso. Então, Deus abençoe você e seu trabalho, viu, Cícera? Muito obrigada. E o Manhã da Piedade vai para mais um intervalo rapidinho, já estou de volta, e a gente conversa sobre saúde.